Olá, seja bem-vindo ao curso de Excel. Nesse curso, a ideia é a gente aprender algumas ferramentas básicas que o Excel possui que possam nos ajudar no nosso dia a dia, em especial naquilo que a gente desenvolve no trabalho. Bom, a gente vai iniciar olhando um panorama geral do que é o Excel, aquelas questões mais básicas, em especial para aquele que eventualmente nunca utilizou e nem sabe por onde começar. Então, nesse vídeo, a gente vai ver essa parte introdutória. O que é o Excel? O Excel ele é um programa de planilha eletrônica. É o mais conhecido, o mais utilizado, mas não é o único. Hoje em dia a gente pode dizer que existe um que também é muito utilizado, que é o Planilhas do Google, que tem ferramentas muito parecidas e é disponível de forma gratuita, ao contrário do Excel, que é da Microsoft, e vem junto do pacote do Office. Bom, e para que é utilizado o Excel? A verdade é que ele é utilizado para uma infinidade de coisas, mas em geral a gente poderia dizer que ele é uma ferramenta de organização e análise de dados, de informações, e que a gente pode extrair então variáveis ou informações relevantes a partir dos nossos dados. Por exemplo, se eu tiver a seguinte pergunta: qual é a média de altura dos estudantes de uma classe, por exemplo? Se eu tiver os dados, a partir do Excel eu consigo extrair essas informações para me responder essa pergunta. Para a gente organizar informações dos nossos estudos, do nosso trabalho, né, dados dos servidores, dados dos estudantes, tudo isso a gente consegue fazer utilizando o Excel. E para que a gente possa também ter acesso rápido a essas informações, usando, por exemplo, as ferramentas de filtro, de classificação, algumas ferramentas mais avançadas como uma tabela dinâmica, por exemplo, e também para visualizar as informações na forma de gráfico. O Excel tem uma série de tipos de gráficos que a gente pode construir a partir dos dados distribuídos em planilhas. Então, de forma bem básica, essa tela que eu estou mostrando para vocês é a tela inicial do Excel. Né? Ele varia um pouco em termos das versões que são utilizadas, mas basicamente as ferramentas e os locais onde elas se encontram são os mesmos. Por onde a gente pode começar aqui? Existe um menu aqui na parte superior da janela, e nesse menu é onde a gente tem as diferentes ferramentas que eu posso utilizar dentro do Excel. Alguns desses menus são básicos, outros eles podem inclusive aparecer em função daquilo que eu estou trabalhando, e outros eu tenho que inserir manualmente, como é o caso desse menu desenvolvedor, por exemplo. Possivelmente no Excel de vocês ele não está aí na forma original. Tá? Mas voltando aqui para a nossa página inicial, ele tem um menu que tem algumas ferramentas básicas. E logo abaixo do menu nós temos essa partezinha aqui que a gente chama de barra de fórmulas. Né? Nessa barra de fórmulas é onde vai mostrar o conteúdo de cada célula que está selecionada. Ao lado da barra de fórmulas, nós temos a caixa de nome, que também é uma ferramenta importante, que muita gente não conhece, mas ajuda bastante a gente trabalhar no Excel, é essa caixa de nome. E logo abaixo, então, a gente tem aquilo que a gente chama de planilha. Muitas vezes a gente fala o arquivo do Excel é um arquivo de planilha. Para o Excel, a planilha é uma parte dentro do arquivo. O arquivo em si, ele chama de pasta de trabalho. Vocês podem ver aqui na parte superior da tela que está escrito, por exemplo, pasta 3, é porque eu abri um arquivo novo e ele está dando um nome automático, né? Que seria,
por exemplo, o terceiro arquivo que eu abri aqui na minha sequência, ele dá o nome de pasta 3, porque os arquivos são pasta de trabalho e cada pasta de trabalho eu posso ter várias planilhas. Onde que eu sei onde estão as planilhas? Isso que está aberto aqui é uma planilha e ela está aqui, ó, na parte inferior esquerda, a gente vê o nomezinho planilha 1 e é o nome da primeira planilha. Se eu quiser adicionar outras planilhas, é como se fossem folhas num documento, né? Eu posso clicar nesse botãozinho mais, ele automaticamente insere uma segunda planilha, olha só, uma terceira planilha. E para eu mudar de planilha, basta eu clicar aqui em cada uma delas. Vocês podem ver, inclusive, que nessa planilha 1, a minha visualização está com um zoom aqui de 150%. Quando eu passo para a planilha 2, ele volta, o padrão aqui seria esses 100% de visualização. Tá? E aqui então a gente tem essas ferramentas básicas em que eu posso ir mudando o menu. Conforme eu mudo o menu, ele muda as ferramentas que eu tenho nessa barra de opções. Eu posso ocultar essa barra de forma bem simples. Se eu quiser visualizar uma parte maior da planilha, por exemplo, eu posso ocultar essa barra simplesmente clicando aqui, olha. Ele oculta e mostra a barra de ferramentas, tá bom? Para salvar o arquivo, bem simples, ou criar um arquivo novo, é só a gente vir aqui no menu, né? Novo arquivo, abrir um arquivo, abrir recentes, fechar, salvar, salvar como, né? Eu posso clicar aqui e ele vai salvar essa minha planilha aonde eu quiser, com o nome que eu quiser. A extensão do arquivo do Excel padrão é essa XLSX. Então, se eu salvo com o nome padrão, ele vai salvar como pasta de trabalho do Excel, veja, olha só, .xlsx. Nas versões anteriores, antigas, e que é até comum que a gente receba arquivos desse tipo, a gente tem a pasta de trabalho do Excel até 2004, que é o XLS. Olha só, XLS seria essa versão mais antiga. De 2004 para cá, a gente tem o XLSX, que é o padrão. Tá? Existem outros formatos que eu posso salvar também, o arquivo do Excel, mas basicamente uma planilha, uma pasta de trabalho com as planilhas que eu vou utilizar, cheia de fórmulas, de informações, de dados, eu vou salvar nesse formato. Existe um formato aqui, ó, logo no início dos formatos especiais, que essa pasta de trabalho habilitada para macro, ela tem a extensão XLSM, porque quando eu vou utilizar a parte programável do Excel, com, por exemplo, botões, caixa de seleção e essas macros que são comandos que se executam alguns passos automáticos, eu vou utilizar esse tipo de arquivo, senão ele não permite a execução desses comandos. E, finalmente, um outro tipo que a gente pode trabalhar também é o CSV, que é o arquivo delimitado por vírgulas. CSV é muito comum quando a gente talvez extraia informação de algum banco de dados, de repente, por exemplo, eu vou tirar informações do SIGA ou de alguma plataforma de dados de estudantes, de servidor, é comum que esses dados venham no formato de CSV. E o Excel permite que você tanto leia esse tipo de arquivo, quanto salve os seus dados nesse formato. O CSV é um arquivo bem simples, na verdade, ele não é um arquivo de planilha, mas é um arquivo que reúne os dados organizados em colunas e linhas, separado por... Aqui ele fala por vírgula, mas em geral a separação vai ser por ponto e vírgula, tá certo? E aí cada ponto e vírgula ele vai entender que é uma célula que está sendo criada ali quando eu trago ou salvo o arquivo para o Excel. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. E aqui eu escolho a pasta, né, onde eu quero selecionar, e posso colocar aqui, olha, o nome do arquivo, curso Excel,
e ele vai salvar com o formato XLS, e eu ponho salvar, está salvo o meu arquivo, ele muda o nome aqui em cima, olha só, e aí eu posso começar a trabalhar. É sempre bom periodicamente, conforme a gente vai trabalhando, a gente sempre clicar em salvar para que, enfim, por uma falta de energia ou um erro, ele não comece não perca, né? Quando ele feche e não salve aquilo que a gente está fazendo. Mas vamos ver aqui o que é uma planilha. Na verdade, uma planilha ela é um conjunto de informações que estão organizados em formato de colunas. Vejam que a gente tem aqui uma série de colunas na vertical ou linhas, né, na horizontal. Por padrão, o Excel vai chamar cada coluna de uma letra. Olha só, eu tenho a coluna A, a coluna B, a coluna C e assim sucessivamente. E cada linha com um número. Tá? Então eu tenho a linha 1, a linha 2, a linha 3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque isso vai facilitar a localização ou o nome de cada célula. Cada célula dentro da minha planilha nada mais é do que um endereço em um ponto de coordenadas de duas dimensões, em que eu tenho uma dimensão horizontal, em que a sua posição é dada pela letra, e eu tenho uma dimensão vertical, em que a sua posição é dada pelo número da linha. A célula que está selecionada, veja que é esse retângulo que tem a borda modificada, no caso aqui ela está verde, né? Se eu troco a seleção, ó, ela vai alterando essa célula. E ele muda de cor também, olha, a coluna e a linha. Então eu sei que essa célula que está selecionada aqui, ela tem o nome de G10. E olha só, eu falei a caixa de nome, quando eu venho aqui ó, na caixa de nome, ela está me dizendo, olha, G10. Se eu seleciono a F9, ele vai mudar aqui para F9, tá certo? Então, esses nomes vão ser importantes quando a gente vai fazer as operações, por exemplo, matemáticas, ou uso das fórmulas e funções dentro do Excel. É importante que a gente saiba a referência, a localização ou o nome da célula. É como se fosse o endereço do seu dado. Se eu tenho algo dentro dessa célula G10, o endereço dela vai ser G10. Mas existe então o que a gente pode chamar de conteúdo das células. Quando eu clico duas vezes em uma célula, ele abre a célula para que eu possa editá-la. E eu posso então inserir uma informação, um conteúdo dentro dessa célula. E esse conteúdo pode ser na forma de texto, na forma de número, e ele automaticamente reconhece os tipos de conteúdo que eu posso colocar dentro de cada célula. Então, por exemplo, se eu colocar um formato de texto, eu vou colocar o meu nome e aperto Enter, ele deixa ali a amostra, ele identificou que aquilo é um texto. Se eu coloco uma sequência de números, olha, 1, 2, 3, 4, essa sequência de números ela vai com um alinhamento diferente, porque ele automaticamente identifica que um é texto e o outro é número. Além de texto ou número, eu posso ter outros tipos de conteúdo. Eu posso ter, por exemplo, uma data, olha só, 12/9 de 2021. Eu posso ter uma hora, 12 horas, tá? Isso são tipos de conteúdo diferentes e que o Excel ele reconhece o tipo de conteúdo para que a gente possa fazer as diferentes operações ou funções que a gente necessita. E essas operações elas podem ser inseridas na forma de fórmula ou função. A gente vai ver isso mais para frente. Em termos de configuração da visualização das informações ou da planilha,
ainda tem algumas funcionalidades que podem nos facilitar, ajudar a visualizar essas informações de uma maneira melhor. Uma delas eu já até citei para vocês, que é o zoom. Eu posso pegar essa bolinha e colocar mais para cá, que é aumentar o zoom, né, para a esquerda, para a direita, aliás. Para a esquerda eu diminuo o zoom e eu vou ver, olha só, as centenas de células que tem numa planilha, tá? Então, com aqui eu consigo modificar de forma que fique mais fácil para eu poder visualizar as informações. Além disso, eu posso ajustar a largura e a altura de cada célula ou conjunto de células. Por exemplo, no caso aqui da minha coluna G, eu posso aumentar ou posso diminuir a largura. Veja que sempre que eu tenho alguma informação aqui que ele não consegue me mostrar, porque ela tem um tamanho maior do que a célula, ele em geral vai colocar esses jogos da velha. Esse sinal significa, olha, essa célula, o conteúdo dela é maior do que a largura aqui, você precisa aumentar para poder visualizar, olha só. Então eu precisei aumentar aqui para conseguir visualizar, certo? E eu posso fazer esse ajuste também de forma automática. Eu posso ser manual, eu vou para a esquerda ou para a direita e ele vai me mostrando o tamanho ali, olha. Se eu quiser uma largura de 10, olha, veja que ele vai mudando, vai diminuindo, até eu conseguir chegar na parte de 10. Tá? Mas se eu quiser que ele ajuste ao tamanho da informação, eu posso vir aqui e clicar duas vezes. Ó. Vamos ver de novo? Ó. Eu clico duas vezes e ele ajusta a largura ao tamanho do conteúdo. Se eu tivesse algum conteúdo aqui maior, por exemplo, eu vou colocar o meu nome completo aqui, olha só. E então eu posso clicar duas vezes, ele vai reajustar novamente ao conteúdo, certo? No caso de texto, é interessante porque ele extrapola a visualização aqui, olha só. Mas isso não significa que esse texto esteja dentro dessa célula ao lado, olha só. Veja que essa célula ao lado, ela está vazia. Ué, mas como é que eu sei que ela está vazia se aparentemente parece que tem uma parte do nome aqui dentro dessa célula? Porque o conteúdo verdadeiro de cada célula, ele não é visto aqui nessa parte, mas sim na barra de fórmulas que a gente falou anteriormente, olha só. Então aqui eu sei, eu tenho certeza que dentro desta célula G10 eu tenho o meu nome escrito, olha, Felipe de Azevedo Silva Ribeiro. E na célula ao lado, se eu selecionar, ó, apesar de pode parecer que tem algum conteúdo, ela está vazia. Ó. Se eu digitar alguma informação aqui, olha o que acontece. Ó. Ele vai deixar de mostrar, né? Ele entende que eu tenho informação nessa célula para mostrar, deixa de mostrar o que tinha o conteúdo completo da célula G10 e passa a mostrar apenas o conteúdo da célula H10. Certo? Posso ajustar a altura também, olha só. Eu posso mover a altura da célula do jeito que eu preferir aqui. Posso fazer esse ajuste de forma bem precisa. Ó. Eu quero 10 aqui. Eu posso clicar com o botão direito e vir aqui ó, a altura da linha. Venho aqui e coloco o número que eu quero, olha só. Certo? E além disso, eu tenho a opção mostrar esse conteúdo todo ajustando a largura, mas em alguns momentos eu não vou poder mudar muito a largura da célula. E então eu tem outras opções de eu conseguir visualizar essa informação na sua totalidade. Uma delas é mudando a altura, aliás, o tamanho da fonte. Eu posso diminuir a fonte aqui, ó, de forma que ele vai ficando cada vez menor e chega que é um tamanho que me possibilite visualizar, olha só, certo? Mas
eu não quero mudar o tamanho, eu quero manter ela no mesmo tamanho, mas mesmo assim eu quero que ele mostre todo o conteúdo dessa célula. E aí então aqui na página inicial a gente tem essa opção de quebra de texto, olha, eu posso clicar aqui, ó, quebra de texto automático e ajustar automaticamente a altura da célula, olha, ele já está me dizendo o que tem, o conteúdo que tem dentro dessa célula. Se eu aumentar essa largura, ele vai colocar o texto na sua totalidade. E se eu diminuir, ele vai colocar em mais linhas, né? Eu posso ajustar a altura para caber o conteúdo total da célula, se ela está com essa característica de quebra de texto. Certo? Apesar de parecer as bordas aqui de forma na cor cinza e bem finas, se eu for imprimir esse conteúdo, essa planilha, ela vai me retornar isso de forma transparente, né, branca, como se não tivesse as células, porque aqui é só uma marcação para que eu, usuário, possa visualizar cada uma das células. Então, se eu posso modificar tanto a cor do preenchimento da célula quanto da borda. Isso é bem simples também. Na página inicial eu tenho essa ferramenta de preenchimento, olha, posso escolher a cor que eu quiser, ou então eu posso colocar uma cor personalizada, né? Vou pegar aqui um vermelho personalizado e preencho essa célula com essa cor. Olha. Eu posso preencher um intervalo de células com essa mesma cor e também posso modificar a cor da fonte. Olha, aqui ao lado eu tenho a cor da fonte, as mesmas cores, olha, que eu posso trabalhar com a borda e com o preenchimento, eu posso modificar a cor da fonte. Além disso, as bordas, eu quero, por exemplo, imprimir as bordas, eu posso vir aqui nessa ferramenta, ainda na página inicial, borda, e eu escolho qual borda eu quero que tenha tem alguma cor. Então, olha só, borda inferior, a borda superior, esquerda, direita, ou, por exemplo, todas as bordas, olha só. E aí, desse intervalo que está selecionado, ele pintou todas as bordas de preto, né, que é o padrão. Eu posso mudar a linha também, olha. Da mesma forma, eu posso vir aqui e colocar, vamos pegar uma outra cor aqui, um verde, olha só. E aí eu venho, posso pintar manualmente, ó. Ele tem essa opção. Ou eu posso também, posso selecionar um intervalo e eu só quero pintar, vamos deixar sem borda, e eu só quero pintar as linhas, olha só. Então ele vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, borda inferior, borda superior, né? E ao redor, a borda externa, e aí ele pintou essas bordas. Vou mudar aqui sem preenchimento só para a gente ver, ó, de verde, tá vendo? Bom, eu quero, eu achei muito fina essa borda, então eu posso vir aqui e colocar uma borda mais grossa, olha só. E aí eu posso pintar aqui, ó, essa borda também, olha só. Eu consigo trabalhar várias características da borda que me permitem personalizar da forma que eu necessito. Tá bem?